Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Para você que não me conhece, meu nome é Vinícius e eu sou criador do Bike Londrina, um perfil com cerca de 70 mil seguidores no Instagram e começando um trabalho novo aqui no YouTube com cerca de 1.000 inscritos. Essa é a meta até dia 31 de dezembro, então já vou te pedir um favor. Já se inscreve, deixa seu like, já comenta o nome do seu grupo de pedal e vamos lá, vamos ajudar a gente aqui a bater essa meta. Você lembra que o programa passado o Peterson esteve aqui e a gente falou sobre Rota das Catedrais? Lembra disso, né? Você acha que é difícil fazer a Rota das Catedrais pedalando? Pensa nessa resposta aí. Eu falo para você que tem um grupo que faz a pé, isso mesmo, cerca de 130 quilômetros a pé, correndo, caminhando, enfim, a pé, 24 horas. Pensa nisso, rapaz, a dificuldade que é, eu nem consigo imaginar. E hoje eu trouxe o criador desse evento, e eu já te agradeço aqui, vou deixar que ele se apresente, tá? É o Arnaldo, ele criou o evento, nós estamos na 10ª edição. E eu queria te agradecer, Arnaldo, pela sua presença aqui. Obrigado pelo sim, pela disponibilidade. E vamos bater um papo, mostrar pra galera como nasceu, qual a ideia. E eu tenho certeza que você vai ajudar muito e contribuir. Uau! E aí, galera, tudo certo? Sou Arnaldo Amaral Filho, sou aqui de Londrina. E tenho 60 anos, comemorei meu aniversário esse ano fazendo 60 quilômetros. Embora esteja um pouco acima do peso, mas me diverti com a galera caminhando 60 quilômetros. Que legal, rapaz, que legal. A ideia de hoje, então, a gente vai conhecer um pouco da sua história, um pouco de você, e logo depois a gente entra no desafio, como é que surgiu, aí você conta a história pra gente. Eu costumo dizer que o nosso podcast é um churrasco, só que não tem cerveja e não tem carne. É um bate-papo bem tranquilo, nada muito formal, fica à vontade. Vinícius, cara, antes de mais nada eu quero te agradecer e vou contar aqui pra galera, né? A gente estava lembrando porque nós nos conhecemos já há alguns anos e foi uma coisa muito rápida, né? Exatamente, e muito espontânea. exatamente. O Vinícius havia pensado em fazer o desafio e me chamou no WhatsApp e uma semana depois eu passei na loja que ele tinha ali na Avenida São João aqui em Londrina e a gente conversou. E depois eu mais ouvia pelo Instagram do Bike Londrina. E agora essa semana a gente fez esse contato para fazer o podcast. Então eu quero agradecer, cara, a oportunidade de poder falar um pouco do Desafio das Catedrais aqui para o seu público. Legal, legal. Quando eu pensei em fazer, eu falei, rapaz, 120, 130 quilômetros correndo, né, a pé. Eu falei, eu vou tentar. Mas aí eu acredito que não deu certo, a esposa barrou, falou que eu estava destreinado, mas aí foi nesse período mesmo que a gente se conheceu. E aí eu queria saber, conta um pouco da sua história pra gente, se você é daqui de Londrina, você já falou que sim, né? Nasceu aqui mesmo, que bairro você nasceu? Não, eu nasci em Lins, no estado de São Paulo, Paulo. mas vim com menos de um ano para Londrina, então me considero... Pé vermelho mesmo. Londrinense e paranaense, né? Porque me criei aqui, tive meus filhos, e então sou londrinense. Mas eu sou corretor de seguros, eventualmente sou professor na cadeira de seguros, né? E essa atividade da caminhada entrou na minha vida e apenas em 2012, no final de 2012, quando eu passei um momento difícil, que eu me separei e tal, e entrei na caminhada. Mas como diz a minha atual companheira, eu sou um cara muito intenso. Mas você sabe, aliás, a gente se conheceu, eu sou moto viajante também, né? Então sou um cara muito intenso e comecei a caminhar e em menos de 6 meses eu já estava fazendo o caminho de Santiago, de Compostela. E toda essa experiência do Desafio das Catedrais, ela é feita a partir da minha experiência, né? Quer dizer, todas aquelas sensações que eu senti no caminho de Santiago, ao caminhar por 30 dias, 900 quilômetros naquela época, eu percorri. Então, todas aquelas sensações eu trouxe para o Desafio das Catedrais. Na verdade, não é que eu trouxe. Quando caminhei de Londrina para Maringá, após eu terminei o caminho de Santiago em junho de 2013, e em dezembro de 2013 eu saí sozinho e fui para Maringá a pé. Foi por asfalto? Fui pelo asfalto, foram 96 quilômetros, né, diferente do que é hoje, porque eu fiz todo pelo asfalto. E uma coisa que é engraçada, até escrevi para um amigo meu que a gente se conheceu lá em Santiago agora, que eu voltei, né,
agora esse ano eu fiz novamente, e eu conheci, mas ele é bem mais jovem, é maratonista e tem 32 anos. Eu escrevi para ele essa semana, porque eu levei meses para digerir aquela experiência de Santiago. Depois eu fiz o percurso para Maringá, levei meses. E apenas uns 4 meses depois que eu percebi que aquelas sensações que eu havia sentido, de calor, de frio, de saudade, de o que eu estou fazendo aqui, quero voltar, o pé cheio de bolha, eram similares a de Santiago. E aí foi quando então eu tive a sacada. Falei, pô, vou criar um percurso para a galera vir ter sensações. Exato. Não é caminhar, não é sair andando. Sim. Sair andando é outra coisa. Sim. Não, nós estamos falando de uma experiência muito forte. Se reencontrar mesmo. E transformadora, cara. Sim. Transformadora. Ela muda a vida das pessoas. Evidentemente que a mudança, ela está muito ligada exatamente a essa profundidade que você vai dar nessa dinâmica, né? Mas se você se entregar, ela é transformadora. Que bacana, cara, que bacana. A gente no pedal, a gente costuma dizer que a gente se reconecta, porque a gente tá na natureza, vê cachoeira, vê, né, pássaros, árvores, o cheiro da natureza é uma reconexão. Então, assim, eu acredito que caminhar seja muito similar. Muito similar. Você fez o caminho e depois, logo depois voltou e já fez a pé, pelo asfalto. Então, quando eu voltei, aí eu voltei louco. Então, eu me lembro assim que logo que eu cheguei da Espanha, em 2013, a primeira coisa que eu fiz foi subir o Pico Paraná. Então comecei a subir as montanhas, né? E o pessoal pode acreditar em mim, né? Sim. Eu já subi as 9 das 10 montanhas mais altas do Brasil. Olha, que bacana. Né? Já fiz o pico do Marumbi, aqui o cume do Marumbi, tem umas fotos, tudo, né? Então já subi o Pico Paraná aqui no Paraná, mas já fiz o Pico da Bandeira, já subi 5 vezes, já fiz a travessia dos 2 lados, porque tem a travessia, você sobe por Minas, lá na Serra do Caparaó, e vai ao Pico da Bandeira. Mas você pode sair de Espírito Santo, subir, passando pelo cume do Cristal e do Calçado, e aí o cume da Bandeira, e descer para Minas Gerais. Ou você pode fazer o contrário, né? Então eu já subi o cume 5 vezes, fazendo a travessia de um lado para o outro, já uma vez de cada. Quando que você começou a fazer esse tipo? Foi em 2013, né? Mas você já conhecia as montanhas? Já pesquisava? Ou a moto não te deu? Não, depois quando eu cheguei de Santiago... Você começou a pesquisar? Assim, aí cada vez, porque na própria vinda eu já fui conhecendo gente, né? Já conheci brasileiros lá em Santiago. E já me falavam das coisas. Aí depois cheguei aqui, aí as pessoas, né, cada louco que eu encontrava, ele falava uma loucura maior. Entendi. E aí eu fui querendo. Então começou a Serra Fina, o Pico Paraná, depois o Marumbi, depois a trilha do Rio do Boi em Santa Catarina, que diz que é Santa Catarina não, no Rio Grande do Sul. E Trilha Inca, e Salcantay, sabe? Sim. E aí começou, e Monte Roraima, sabe? Então foi uma sequência de coisas, e eu cada vez mais pilhado, né? Sim. E cada vez eu chegava no cume, numa montanha, tinha um cara lá, falava, puta, você já fez tal coisa? Não, onde é? E aí toca, eu saí para fazer aquilo. Então foi assim, foi um momento de muita intensidade, né? E já naquele primeiro ano, então eu não tenho certeza, assim, mas eu me lembro, eu fiz o Pico Paraná, a Serra Fina em 2013. E depois, em dezembro, eu fiz a primeira vez o Desafio das Catedrais, só. Aí depois, em 2014, já fizemos com 19 pessoas. E ao final de 2014, inclusive, esse é um fato até assim que a Rose, lá do bar da Rose, ela sempre comenta, fala lá para as pessoas, né? Denegrindo a minha imagem de peregrino, inclusive. Fala, o Arnaldo não caminha mais, o que não é verdade. Sim. Mas ela, naquele ano, na segunda edição do desafio, eu fiz o percurso à metade, porque exatamente eu terminei, nós fizemos lá, não sei, dia 17, 18 de dezembro, e dia 26 de dezembro eu embarquei para o Monte Roraima. Isso está bem nítido na minha cabeça, porque eu falei assim, eu não quero, eu fiz 60 quilômetros, eu falei assim, eu não posso me machucar, encher meu pé de bolha, que eu vou ficar 21 dias na Venezuela,
E tem um monte de passeio para fazer, né? Sim. Então eu me poupei, né? E a Rose, ela Ela fala para todo mundo, olha, não caminha mais. Então a primeira edição foi 2014. Foi. Essa foi por terra já. Em 2013, quando nós terminamos o percurso, eu cheguei lá em Maringá e um amigo meu, o Jair Jacovós, um grande amigo, ele falou para mim assim, pelo asfalto eu não tenho coragem de ir, mas pela terra eu virei para ele e falei, ô Jair, pelo amor de Deus, não me fala mais dessa porcaria, nunca mais eu vou fazer isso aqui. Não, na primeira vez, quando eu fui sozinho. E depois cheguei em casa, e, né, nesses 4 meses que eu fiquei mastigando para perceber, entender o que havia ocorrido, eu fiquei pensando, poxa, pela terra. E foi interessante que as coisas ficaram na minha cabeça o ano inteiro. Todos os dias eu pensava. E como eu havia posto as fotos no Facebook, alguns amigos viam as fotos e falaram, cara, quando você fizer de novo, me chama. E eu ficava com aquele troço na cabeça. Aí em outubro, mais ou menos, eu fui almoçar com meu pai um dia. E meu pai foi piloto por mais de 40 anos e voava nesse percurso de Londrina para o oeste, passando por Maringá, Campo Mourão e tal. E eu falei para ele, pai, o senhor não me ajuda a fazer um percurso aqui de terra? Porque ele conhece bem as estradas vistas de cima, né? E aí eu pedi para ele, era um sábado, meio-dia eu falei isso para ele. Foi 16 horas, ele manda um zap para mim, tá pronto. Eu falei, o que tá pronto? Não, o percurso que você pediu. Eu falei, como tá pronto? Não, eu já fiz aqui, abri o Google Maps, já fiz o percurso, te mandei já o arquivo aí, dá uma olhada. Nossa. E aí nós saímos, eu já combinei com ele muito animado, ele tem 89 anos hoje, mas anda de moto, tudo, um cara muito animado. Então, há 10 anos atrás, ele era uma criança, tinha 79. E então nós marcamos, já combinamos de no sábado seguinte saímos nós dois para marcar. E aí já saímos com uma lata de tinta spray fazendo as setinhas amarelas já. Isso em outubro, para o evento acontecer em dezembro. Que legal, cara. E o importante, que massa. O importante é o seguinte, que nada no mundo não foi uma sacada assim que eu tive. Claro, eu tive a sacada da experiência e tal. Mas por que eu fui para Maringá? Porque um dos loucos que me apresentava as coisas me mandou um vídeo de um cara de Maringá, chamado Ayrton Silva, que fez. Aí mandou um videozinho do cara lá. O maringaense, fez Londrina-Maringá e tal. E eu fiquei pensando, eu vou fazer. Quando eu optei por sair na data, por uma coincidência dos mundos, ele estava com uma galera saindo do percurso. Só que ele já tinha uma dinâmica. O desafio dele, Londrina-Maringá, chamava. Ele saía à meia-noite para chegar à meia-noite. E ele saía do Pontilhão, Londrina-Cambé, e chegava na divisa, ali naquele contorno de Maringá com Sarandi. Sim. E eu saí de casa, depois eu trabalhei, aí no final da tarde eu me arrumei, saí mais ou menos 20 horas. Eles me viram na estrada quando eles estavam vindo, só que não me conheciam. Sim. Né? Então eu acho importante também dizer que o Ayrton tem culpa disso. Né? Quer dizer, eu não fui assim um louco sozinho, eu copiei outro louco. Entendi. Inclusive depois, quando eu resolvi tornar esse percurso um evento, eu perguntei para ele, você que teve a ideia, quer vir junto? Não quero, não vou fazer mais, já fiz 2 vezes, não quero mais. E faz você. Inclusive faz tempo que eu não falo com ele, eu não me encontro com ele. Rapaz, que coisa, hein? E hoje, se a gente for passar ao longo do tempo, a quantidade de inscritos no primeiro, segundo, você lembra de cabeça? Eu lembro assim, houve um crescimento exponencial. O primeiro nós tivemos 19 inscritos. Todos concluíram? Não, 2 apenas concluíram. 2 concluíram? Inclusive também aí vale uma observação seguinte. Naquele primeiro ano, eu achava que o mérito que só teria
Mérito aquele que concluísse o percurso completo. Sim. Mas como eu havia feito, e eu não sou nenhum super atleta, eu pensei que todos concluiriam. Então eu fiz um certificado, mandei imprimir, impressora colorida, um certificado para todos eles. E só 2 fizeram o percurso completo. E ficou até uma discussão lá, fiz metade, fiz não sei o quê, mereço, não mereço e tal. O fato é o seguinte, eu nunca tive coragem de jogar fora esses certificados, eles estão em casa guardados. Sim. E a outra coisa que aconteceu foi que a partir daquele momento eu também percebi que era um esforço muito grande, que o cara que sai pensando que vai fazer 130 e faz 30 e encontra o limite dele nos 30, é valoroso, sim, sabe? Ele merece a nossa atenção e respeito, né? Exatamente. Então, o cara só fez 100 quilômetros, pô, só 100, puta, um monte. Um monte de quilômetros. Quer dizer, um monte, Sim. sabe? Então, e isso também se reflete na inscrição, né? Então, nós tivemos 19, 40, no terceiro ano, 120. 120 inscritos? E aí, daí ele só subiu. Que legal. E o máximo que nós tivemos foi 165 ou 66 na época da pandemia, em 2020. E 2022, cara, nós tivemos uma baixa. Foram 112 inscrições, que eu não sei porquê. Entendi. Né? E esse ano a gente está com... Hoje, né? Nós estamos gravando, é dia 10 e vai ao ar daqui uns dias, né? Mas, então nós estamos com 156 inscritos agora. Mas o importante é o seguinte, é que 101 desses 156 de hoje estão para os 130 quilômetros, que nós temos outras possibilidades. É isso que eu ia te falar. Nós temos... Faz uma descrição do evento, nós temos... O evento é o seguinte, como ele é um percurso que nós sairemos da Catedral de Maringá esse ano, a gente inverte, né? Um ano a gente sai de Londrina, um ano a gente sai de Maringá. Vou comprar briga com os londrinenses, né? Que eu sou também. Mas todo mundo sabe que Maringá é muito melhor que Londrina. Você vai apanhar. Mas é mais bacana. Não, uma cidade mais bonita. Eu falo isso brincando. Mas exatamente por causa dessa discussão que tem, né? Uma rivalidade. Essa dia, né? Eu falei assim, eu não vou entrar nessa vibe. Sim. Então eu vou entrar, já vou fazer assim. Um ano a gente sai de Londrina, chega em Maringá, um ano a gente sai de Maringá, chega em Londrina. Pronto, resolvi o problema. Então esse ano nós sairemos de Maringá para Londrina e a pira é chegar na Catedral. Então nós temos lá inscrições para 130, que é o percurso completo. Depois nós temos inscrições para 100 quilômetros, que o sujeito sairá da Capela da Sagrada Família, aquela igrejinha que foi restaurada ali em Mandaguari, na zona rural de Mandaguari. Sim. E ele sai com uma defasagem de 6 horas, porque 5 km por hora, que é o conta, para fazer 30 km, então são 6, né? Sim. 6 vezes 5, 30. Então eu calculei, o pessoal está caminhando a 5 km por hora. A 1h da manhã, eles estarão passando por ali, a gente sai, o pessoal do 100. De tal forma que a galera que entra no 100 se encontra junto com o do 130 e vai caminhando. Às 7 horas da manhã sai o pessoal dos 70 quilômetros, que é outra possibilidade. E às 13 horas o 30 quilômetros. Então os 70 sai do Bar da Rose e os 30 saem da Lar Cooperativa, ali próximo ao pedágio de Arapongas, né? Então a ideia é que esse pessoal se incorpore naquela massa. Agora, claro, sempre tem uns que vão correndo, então esses chegam bem mais cedo, então passam muito antes. Mas vamos dizer assim, a maioria ela vai caminhando. Né? E aí tem uma espécie de fiscais, se eu estiver errado você pode me corrigir, mas tem fiscais desses pontos? Falar, não sai ainda não, vai sair agora ou não? Não, a ideia é o seguinte, inclusive esse ano a gente, já vou falar aqui, senão eu esqueço, mas esse evento sempre foi um evento patrocinado pela minha corretora de seguros, que é a Verde Rural Corretora de Seguros, e a gente nunca teve patrocinador. Mas esse ano a gente conseguiu um projeto da lei de incentivo do ProEsporte, e então esse ano a gente conseguiu a possibilidade de ter o portal de largada
para as distâncias, porque o incentivo que a gente recebeu proporcionou eu comprar. Então teremos lá o portal e tem uma hora regulamentar do regulamento, né? Quer dizer, regulamentar o regulamento, mas tem essa hora, mas o caminhante ele pode sair em outros horários. Só que quando ele sai em outros horários, aí ele deve me informar, anotar o tempo. Como não é uma competição, é uma caminhada, então, apenas para que a gente tenha uma relação de tempo e espaço, né? Para eu saber quanto tempo ele caminhou, não é para saber se é o primeiro, o segundo, o terceiro, não é isso. Para a gente estabelecer lá um critério, né? Porque é importante o seguinte, nós temos 8 pontos de hidratação. Eles não fiscalizam nada. Sim. Mas eles vão fornecer água e tal. Então, se a gente não tem essa relação de tempo e espaço, a gente não sabe que horas a gente deve abrir o ponto de hidratação para receber a galera. Entendi, né? Perfeito, perfeito. Porque é um evento que ele ocorre, é muito intenso, cara, é muito denso para todo mundo, porque os pontos de apoio que estão no meio, eles têm que estar assim, mais ou menos atendendo o primeiro e atendendo o último também. Então há lugares que o ponto de apoio fica aberto 12 horas. Nossa. Então é bastante extenuante também para quem, o voluntário que participa, né, do evento, ele exige bastante também. O que tem no ponto de apoio? O ponto de apoio são 8, então distribuídos pelo percurso, a aproximadamente 15 quilômetros. Então em todos os pontos de apoio, a gente vai ter água e Coca-Cola, banana e paçoca. Todos eles? Todos eles têm. A água, nós servimos, eu tenho assim algumas coisas, né, toque. Então, eu, por exemplo, acho que a água, ela tem que ser sempre servida em garrafinha. Por uma questão de higiene e tal, eu acho importante. Então, nós fornecemos sempre em garrafinha de 500 ml. Se o sujeito, ele pode levar a garrafinha ou pode pôr num camelback, né? Aí fica a critério dele. E nos pontos de hidratação intermediários, no 30, que é na capela, a gente tem um caldo quente para o sujeito participante suportar a noite. Né? Então é uma janta, ela é substanciosa, mas não pesada. Né? Então é uma sopa, toma num copo. Para aquecer mesmo. Para aquecer, porque à noite, mesmo em dezembro, e se houver chuva, né? Mas mesmo que não ocorra chuva, na madrugada, na relva, lá na mata, né, esfria. Sim. Então é importante ter aquele caldo quente. Pela manhã, que começa às 3 horas e termina às 11, a gente serve o café da manhã rústico no Bar da Rose. Que aí é pão com manteiga, café com leite, tem uma fruta, tal, um bolo, alguma coisa assim. Cada um se serve lá à vontade. E depois, na saída dos 30, então nos 100 quilômetros, tem um almoço que normalmente é macarrão alho e óleo, que também começa a ser servido por volta das 9 horas da manhã e vai até as 15 horas. Né? Entendi. Então, de tal forma assim que o participante, ele não precisa se preocupar em levar alguma coisa, porque nós vamos fornecer o mínimo necessário. Agora, claro, hoje toma-se muito suplemento, toma-se carbogel, essas coisas assim, né? Então, claro, esse aí é uma coisa exclusiva e muito pessoal, e a gente não tem condição de atender essas demandas. Né? Entendi. Então aí cada um leva o seu desse aí, mas vamos dizer, o básico, o fundamental, né? Banana e água. O cara passa, porque eu já passei, por isso já fiz com banana e água. Pomada para assadura tem nos pontos de apoio? Não, porque alguém deve assar, né? Há um monte, mas né? não tem. Não tem? Não tem. O evento é inviável, né, eu acho. Não, o evento do desafio, ele tem, assim, até a gente já conversou um pouquinho sobre isso, mas não nesse foco que você está dando, né? Mas assim, há razões para você fazer o desafio, né? Quando eu imaginei ele, né, dentro, tive a experiência do Ayrton, fui lá, caminhei e tal. Então eu pensei o seguinte, olha,
uma razão para a gente fazer não é sair andando, não. Tem que ter uma motivação. É a busca do eu interior. Sim. Né? Então você vai lá e caminha para ter a busca de se reencontrar através dessa experiência da caminhada, que é transformadora. A outra motivação era o desenvolvimento do turismo rural na região. A outra motivação é convidar as pessoas que estão à margem a empreender no turismo rural. Então, por anos eu fiquei com essas três. Depois aquele ecologista que faleceu ano passado aqui, que era meu amigo, João das Águas, falou assim: Arnaldo, cara, põe mais duas aí. Qual, João? Levantamento histórico dos lugares por onde a gente passa e o levantamento ecológico ambiental por onde a gente passa. Então existem essas 5 razões. Agora, dentro da primeira razão, que é aquela vivência espiritual, a busca do interior, ela tem uma questão que para mim eu acho importante e eu gostaria de disseminar, que é o hipoglós que você está falando. Sim. Sabe, cada um, cara, tem o seu problema. Entendi. Então cada um tem que se planejar. Ontem me passou, nem conheço, me chamou pelo WhatsApp, nem sei se ele vai assistir esse áudio, mas também não vou falar o nome. Mas o cara falou: o que dá? Fala, não dou nada. Não dá brinde, não dou nada. Até tinha umas coisas lá que a gente acaba, né? A camiseta, né? Que a gente tem a medalha de participação e tal, né? Essa alimentação que a gente... Aí ele falou assim: por que você cobra a inscrição? Para selecionar as pessoas, que não vem todo mundo, gente que não sabe, entendeu? Entendi. Não é uma maldade. Entendi. É o seguinte, é para o cara pensar. Eu quero isso mesmo, né? Entendeu? Porque é duro. Sim. E vai assar, e vai dar bolha. Sabe, e você vai achar que você vai telefonar para mim 3 horas da manhã, eu vou te buscar? Quando tem 150 pessoas andando, sabe? Essa era a minha segunda pergunta. Na bicicleta a gente tem o cata-osso, que ele vai no final do pedal, até, seguindo o último praticamente ali, de uma certa distância, e quando as pessoas vão quebrando é acabar a força. Sim. Elas são recolhidas e vai para esse caminhão de cata-osso. Na caminhada não tem isso. Não, ela não tem por diversas razões. Primeiro, vamos dizer, essa razão conceitual do evento. Sim. Então está escrito no regulamento. Cara, leva um dinheiro e o celular para eventualidade de você não conseguir concluir o percurso. Entendi. Então está desde o primeiro. Então é chamar o cara na consciência e na responsabilidade dele com ele mesmo. Entendi. Não é com os outros, não é com ele mesmo. Cara, se vira. Na bike tem um evento aqui em Londrina que tem o seguinte lema: vai quem quer, termina quem pode. Eu acho que é a mesma coisa. Exatamente. E isso aí também vem da onde? Vem da minha experiência lá no Caminho de Santiago. Porque lá, aqui você pode, liga para minha namorada, para minha mãe, para minha avó, para minha tia, para meu pai, vem buscar. Tá. E lá na Europa, você vai ligar para quem te buscar? Nossa, sabe? Bem pensado. Então, ou então, por exemplo, no Monte Roraima, você vai ligar para quem? Cara, você tem que dar os pulos, você tem que se virar, você tem que saber da sua condição. Você chega a ver um obstáculo muito grande, você tem que pensar, porque se você não romper aquele obstáculo, é um abismo, você morre, sabe? Então são coisas assim. Então é para você treinar isso dentro da sua consciência, né? E a segunda coisa, por que a gente não tem também? Porque é uma logística infernal. Porque nós soltamos de Maringá, sairão 102 inscritos para caminhar os 130, pessoas que não se conhecem, pessoas de ritmos diferentes, de experiências diferentes, de idades diferentes. Tem gente de 70 anos e tem gente de 30. Sabe? Sim. Sai todo mundo junto. E aí fica uma dinâmica, porque o evento de bicicleta, ele dura quanto? 5 horas. O nosso dura 29 horas. Então, por exemplo, não dá pra gente falar o seguinte: vai ter uma van. Sei, entendi. Sabe? Porque chega o cara morto ali, entra na van e fala, vamos embora. Quero ir pra minha casa. Não, cara, tem que esperar 16 para lotar a van para sair.
Pô, isso aí pode levar 10, 12 horas. Sim. Sabe? Então não há essa possibilidade. E como falar, mas como é que faz? Não, cada um se vira. Tem um monte de carro passando pelo percurso, são estradas rurais, dá para pegar carona. Como eu sempre fiz. Eu ando de carona até hoje. Sim. Sabe? Não tem problema. Então tudo isso não é uma maldade do evento, não é uma dificuldade do evento, vamos dizer assim, para prejudicar, mas sim para criar na pessoa esse raciocínio. Aqui você não vai ter moleza. Se você não tem a mínima condição, agora quando você conclui, puta, olha a satisfação, cara. Sim. Olha o que você ganha em troca. Quer dizer, com toda essa diversidade, né? E eu costumo dizer o seguinte, o cara que se inscreveu já é um vitorioso, porque ele já quebrou um monte de barreira da família. Quando eu comecei a fazer as atividades, minha mãe, eu estava separado, ia almoçar na casa dela. E ela falava para mim, mas você vai para lá? Mas você conhece alguém? Não conheço ninguém. Não, mas você vai caminhar sozinho? Não, tem uma galera que vai caminhar junto. Mas você não conhece eles? Não, mãe, não tem problema, porque é tudo gente, né, de boa. Bem. Quem faz essa atividade... É do bem. Mas percebe que tinha que ter... Aí um dia eu fui pro Jalapão de moto, e ela veio... Ficou louco. Eu falei, mãe, presta atenção. O Jalapão de Ponte Alta a Mateiros tem 120 quilômetros. Se a moto quebrar no meio, eu saio a pé, 60 quilômetros para cada lado. Exatamente. Você entendeu? Já. Então, são essas as perspectivas que as pessoas, às vezes, não exercitam, né? Então eu quero chamar a atenção das pessoas para esse exercício. Cara, ó, as dificuldades serão enormes. Então você tem que estar preparado para elas. Agora, cada obstáculo que você supera, cara, você vai ganhando uma estrelinha. Tá tudo isso escrito na descrição do evento. Eu escrevo. Legal. Não, inclusive eu ponho lá, assim, que é uma frase que ficou, toda vez que eu leio a frase, embora eu mesmo criei, mas eu fico... Que é uma caminhada contemplativa, né? Quer dizer, é uma caminhada de observação. Porque você observa a natureza, você observa as flores, você observa os animais. Então está escrito lá. Não usa fone de ouvido. Ouça o som da natureza. Sim. É importante você ouvir também, né? Porque às vezes você está com fone de ouvido, está se aproximando um animal, um automóvel, não sei o quê, e às vezes você não está. Com fone de ouvido, sabe? Então é importante, né? Então tudo isso está ali. Não joga lixo no chão, né? Aprenda com a experiência. Então está tudo escrito. Só que as pessoas às vezes não leem o regulamento, mas se lê... São 24 horas para a pessoa concluir. O evento ele tem 24 horas, é nominal. Tá. Então a gente sai às 19 horas de Maringá, em tese ele terminaria às 19 horas aqui em Londrina. Mas nós esperamos até a meia-noite, até as 23 horas e 59 minutos. Aí a gente encerra o evento, tendo ou não os participantes concluídos, né? Na prática, desculpe, eu mesmo que criei essa regra, mas na prática, e a gente manda um carro, sempre tem um carro ali de apoio da organização, acompanhando os últimos. Sim. Então chega lá perto das 22, 23 horas, a gente já chega e pergunta, cara, você vai concluir? Você vai concluir? Porque se o sujeito vai concluir, e mesmo que ele demore um pouquinho, eu espero, sabe? Sim. Porque é emocionante. Eu fico pensando, se eu chegasse num lugar e os caras foram embora. Putz! Aí eu ia ficar chateado, você entendeu? Sim. Muito embora, muitas das atividades que eu fiz, quer dizer, você sobe o cume de uma montanha, não tem nem ninguém para te dar uma mão lá, né? Não cumprimentar, não. É uma coisa solitária. Mas num evento, né? Então eu faço questão. Então em todos os anos, a gente terminou próximo da 1h da manhã esperando. 3, 4. Teve um ano que, no ano da pandemia, Maringá estava fechado e a gente teve que sair da praça às 22 horas. Aí eu fui para Sarandi
na divisa do município tem um hotel. E eu me hospedei no hotel. E aí eu pus toda a equipe do desafio no hotel. Então 22 horas foi todo mundo pro hotel. E eu fiquei lá, peguei uma cadeirinha e fiquei esperando a galera passando para entregar a medalha. Porque eu não podia ir embora sem entregar a medalha para a galera. Eu falei, eu não vou deixar esses caras na mão, pelo amor de Deus. Porque... Nossa, concluir um desafio desse deve ser muito emocionante. Imagina, nossa, eu nem consigo imaginar. Qual que é o desafio? Primeiro, qual que é o desafio de montar um evento desse tamanho? E qual que como é que eu consigo ajudar alguém a fazer? Que dica que eu daria? Primeiro eu falo do desafio, depois a gente entra na dica para as pessoas que querem começar a caminhar. Olha, o desafio de fazer... Quais são os desafios, né? O Peterson teve aqui, ele elencou vários. Elencou patrocinadores, staff, toda a parte de estrutura do evento, ponto de apoio, enfim, tudo isso ele elencou aqui. E aí o seu? Bom, claro que há uma dificuldade, mas há uma facilidade por outro lado, né? Então eu, quando defini que eu faria isso, e defini com muita clareza, né? Embora não soubesse, embora não imaginasse, mas eu defini com muita clareza o seguinte: é um evento que eu sou corretor de seguros, né? Eu criei esse evento, ele não tem fins lucrativos, ele está escrito esse ano eu tirei da inscrição essa questão, porque eu acho que ficou assim, já tá todo mundo já sabe, então não precisa mais. Mas nos primeiros anos, depois que ele é sem fins lucrativos, e que ele tinha aquelas motivações de incentivar, né, as pessoas a essa busca interior, ao desenvolvimento do turismo rural, ao desenvolvimento do conhecimento do nosso ecossistema aqui na região, né? Se planta cana, se cria gado, se tem árvore, se tem rio. Então, nós passamos por 2 rios, que é o Ribeirão Cafezal, que abastece Londrina, e o Pirapó, que abastece Maringá. Então só o cara passar ali, ele já melhora o conhecimento e o entendimento dele sobre a natureza. Então, como eu tive esse propósito bem firme desde o começo, então eu não vacilei, né? Eu organizo, tem dificuldade, eu comento o seguinte, que é uma festa, que nem o churrasco que você falou, né? A minha festa de aniversário é um churrasco sem carne também, porque eu falo pra galera o seguinte: se eu fizesse um churrasco, e o pessoal ia comer, beber, ia lá me abraçar, dar umas risadas. No outro dia o cara esqueceu. Agora eu faço o desafio das catedrais. Cara, todos os dias eu recebo uma mensagem. Sabe, todos os dias eu recebo uma mensagem de o cara falar: puxa vida, olha, eu fiz, eu gostei, né? Então a minha empresa patrocinou o evento por bastante tempo. Só que, claro, com o passar do tempo, as coisas, as exigências aumentaram, foi havendo um grau de dificuldade maior, mas ainda assim ela realizou. E hoje a gente está tendo o apoio da lei de incentivo do Estado, facilitou alguma coisa. Quer dizer, facilitou, vou pôr os portais, mandei pedir, né, para fazer lá os portais. É complexo, mas eu fico pensando, e se eu não fizer? Sabe, e se eu não fizer? Sim. Eu não vou ficar feliz. Então a minha felicidade é poder proporcionar para a galera isso aí. E as dificuldades que tem são dificuldades normais. Que eu também enfrento, exatamente porque eu tenho uma equipe valorosa, que tem gente que está comigo desde a primeira edição, né? Todo mundo trabalhando voluntariamente. Todo mundo trabalhando voluntariamente. E, cara, é penoso. Às vezes eu fico vendo, né? Porque falar assim, você é o louco que inventou. Tudo bem. Então o louco que inventou não conta. Sim. Mas você ter coragem de pedir para o cara, falar, é o seguinte, você vai lá, abre o ponto no meio de uma estrada de terra, lá entre Mandaguari e Sabáudia, à noite, você abre à meia-noite, cara, e fica até às 8 horas da manhã, esperando a galera passar. O cara comprar a sua ideia. É de lascar. Aí... eu posso dizer que eu tenho amigos mesmo. Isso que eu ia falar, o amigo comprou a sua ideia.
E acreditou no seu projeto. não, e tem lugares que é cativo já. A galera já vai lá e Já tal. sabe. Então, mas então as dificuldades são essas, normais, assim, né? Hoje eu me bati um pouco, mas aprendi, porque hoje, por exemplo, a Prefeitura de Maringá está tudo informatizado. Então as autorizações, os negócios e tal. Cara, eu já fui bom nesse troço de informática, mas hoje eu já não estou mais, não quero mais, né? Então tem que lembrar a senha, tem que ver. Aí eu chamei a menina no WhatsApp, como é que é? Aí ela falou, não, faz aqui, faz aqui. Eu falei, ah, é mesmo, lembrei. Então pedindo as autorizações, alvará, fala com o bombeiro, fala com a polícia, fala com os juizados de menores. Quer dizer, há uma certa burocracia. É mais burocrático aqui ou lá? Lá. Ou são? Lá é mais burocrático? Lá é mais burocrático. Aqui a gente... É a hora de elogiar Londrina, né? Você já tem um grande conhecimento e é conhecido, então o pessoal Não, chega lá na Codel e preenche um formulário. Antes tinha uma moça lá que agora se aposentou e agora é um rapaz. Mas é uma coisa muito... Porque eu também ponho lá, é a 10ª edição. Né? Então, aí é a 10ª edição. Se você não sabe, se você não sabe, meu querido, né? Tá. Mas é bem tranquilo o tratamento, né? Lá em Maringá esse ano, isso também foi bacana, porque a própria secretaria me procurou, eu não procurei. Eles me procuraram no começo do ano e falaram assim, cara, nós temos aqui um espaço para você desenvolver o seu projeto aqui. O que você precisa? Aí fiquei até meio pego, assim, meio de calça curta. Sim. Eu quero uma tenda e um sistema de som. Que legal. Aí eles vão pôr, né? Hoje eu falei lá com a menina de Maringá, falei, cara, vai ter a tenda lá. Quem que vai pedir a RT para montagem, para ter que entregar nos bombeiros? Ela falou, você, né? Eu falei, poxa, vocês que... A tenda, eles cedem a tenda, né? A montagem, pagam tudo, mas eu preciso pedir a autorização para os bombeiros, né? Então, são coisas assim que... São burocráticas, mas dá para fazer. Dá para fazer. Sim. Mas eu acho que a ideia de um amigo seu comprar a sua ideia, investir no seu projeto... São 50. Então, 50 pessoas 50 pessoas trabalham no evento. Mais ou menos. Rapaz, é bastante gente. E como eu falei, né? E os 50 já fizeram o desafio ou não? Não, teve gente que... ontem eu estava em Tamarana, que também a prefeitura de lá me convidou para ver um circuito, e eu até falei pro trabalhando na secretaria, o Neno, a felicidade, cara, quando você entra com um projeto bacana, eu poucas vezes recebi um não. Não vou, não quero, não posso. Poucas vezes. E assim, é sempre não é um não quero. É um não posso. Vou trabalhar. Sim, sabe, eu preciso, não posso. Gostaria, mas agora não posso, tal, preciso, né? Porque é muito envolvente, né? Ano passado, um sujeito de bike me chamou no WhatsApp, aí começamos a conversar. A pé eu não vou, mas vou de bike, mas se você precisar de alguma ajuda, me chama. Tá bom. Mas chegou na época, embora a gente tivesse com o time completo, mas eu nunca... quer dizer, se o cara abriu a porta... você queria encaixar ele, né? Sabe, eu falei, vamos perguntar, né? Aí levei as coisas, eu nem sabia, o cara é um empresário lá em Maringá. Sim. E apareceu com uma van, sabe? Levou mesa, levou água, levou tudo. Olha, que legal. E, cara, eu nunca tinha visto o sujeito. Então... É o esporte, ele movimenta muita gente, é muito legal. O desafio é sensacional. É bem envolvente para todo mundo, para todo mundo. Um legado que você quer deixar é essa parte do empreendedorismo, no meio do nada, porque lá não tem nada no lugar. Já deixou, o Bar da Rose já tem hoje. Tem algum outro que você lembre que ficou assim? Por exemplo, a gente falou antes e eu vou falar novamente aqui. Esse ano na Rota das Catedrais tinha famílias na beira da chácara com isopor cheio de água, coca, cerveja. Pessoal, fazendo espetinho. Quem quiser parar aqui, aí logo já tinha a plaquinha, ó, R$5 tal coisa, R$4 tal coisa, já tinha. Então, ou seja,
conseguiu, o seu objetivo você conseguiu. Mas você lembra de algo que não seja itinerante, que seja fixo, além do Bar da Rose? Que tenha ficado? Ou mais, ou é o da Rose mesmo? Não, um lugar, até claro que não foi culpa nossa, mas nós participamos ativamente, foi da própria restauração da capela, né? Ah, sim. A própria restauração. Eu tenho fotos dela, cara, perdida no mato. Aí na primeira vez, aí na segunda vez... Essa capela é da Sagrada Família, aquela que a gente sobe, aquela exatamente, lá em cima. Morava um cara lá dentro. Sério? E até tinha um sujeito ali que era o pai do Dão, que faleceu, que emprestou a casa dele pra gente fazer ponto de hidratação bastante tempo, ali na frente da Sagrada Família. Eu até pus uma placa lá em homenagem a ele. Eu encontrei o seu João Baiano, ele ainda falou assim, né, porque a capela era da Igreja Católica, né? Ele falou, o cara ainda é crente. Não tinha nada a ver, né? Mas não tinha nada a ver, né? O cara ainda é crente, quer dizer... Não, mas é que habitava o espaço religioso, né? E usava como casa. Aí acabaram tirando ele de lá, aí limpando e tal. No terceiro ou no quarto ano, aí uma vez eu comprei um monte de luz colorida, de LED, falei, eu vou iluminar a capela pra galera passar de noite. Quando eu cheguei para testar a iluminação num sábado à noite, estavam os caras começando a reforma. Aí a gente se envolveu. Que legal. Né? Isso é importante também, viu, Vinícius, que eu quero comentar aquilo que você me falou, porque eu não vi você falou que não foi ao ar ainda o negócio... Do Peterson, não. É, do Peterson, não. Isso. Vai hoje é dia 10. Então é importante que eu quero dar um depoimento aqui, porque você me disse que o Peterson mencionou, né, que a Rota das Catedrais, ela surgiu, né? A partir dele olhar uma galera que caminhava. Isso, foi, né? Isso mesmo. Então nós estamos indo para o 10º evento e a rota tem 5 anos. Eles fizeram o quinto evento esse ano. Né? Mas não há uma disputa. E o que é importante é o seguinte, que a rota, ao fazer de bike com 1.500 participantes, ela realiza o meu projeto. Exato. Ela realiza o meu projeto, porque o meu projeto era o seguinte, as motivações do Peterson, ele tem uma empresa de marketing esportivo, tal, é outro departamento, é outra coisa. Né? Pode ser o negócio dele, não tem problema nenhum. Mas eu digo assim, que a minha motivação principal era exatamente que surgissem negócios novos pelo caminho. Sim. Se tem um evento que tem 1.500 pessoas, conseguiu. É um puta de um sucesso. Sim, você conseguiu. Então, parte desse sucesso dele, quer dizer, respinga em mim, porque está cumprindo, né, aquela ideia que eu tive. E foi engraçado, interessante, porque teve aquele depoimento, eu te mostrei, né? O Pacheco, que é o cozinheiro que cozinha para mim já há anos, esse ano cozinhou para o Peterson. Quer dizer, é outro que se realiza empresarialmente. Exatamente, a gente falou sobre isso, porque a sacada de fazer você serve janta, mas a sacada, o Pacheco ele deve ter feito, não, ele fez cachorro-quente. Isso. Cara, foi uma puta sacada, porque o cara chega morto, ele só tá consumindo banana, melancia, paçoquinha, não sei o quê. Aí ele chega lá, tem um cachorro-quente, foi sensacional. Eu acho que 900 cachorro-quente, não, 1.500 cachorro-quente, então assim... Sensacional, foi muito, muito gostoso. Eu provei, muito bom, muito bem feito. E é o empreendedorismo, né? Exatamente. Então essa parte, né? E que eu fico muito feliz. E que às vezes as pessoas falam assim, o Peterson concorre, ou o evento do Peterson é melhor. Para quem anda de bicicleta, ele é melhor. Eu que não ando, acho o meu muito melhor. Sim, exato. Cada um na sua, né? Não, mas e também é uma comparação que eu sempre faço, assim, com outros eventos de... O desafio não é uma ultramaratona, mas poderia ser. Era só eu querer cronometrar a galera. Mas eu não quero para não perder o elan, porque se puser competitividade, perde a essência, né? Perde a essência. Eu não quero, nunca fiz ultramaratona. Foi o que eu perguntei para ele, se algum dia ele tem intenção de fazer com que o evento vire uma competição. Ele falou, não, vai perder a essência. É a mesma coisa com você. Vai perder mesmo a essência. Você vai afastar um pouco do pessoal que gosta de caminhar por lazer e vai trazer só competidores. E aí o que acontece é o seguinte, mas mesmo assim, pela dificuldade, pela distância e tal, muitos ultramaratonistas vêm. E eu comecei a reparar, né,
que nas ultramaratonas, agora eu tive na Serra do Rio do Rastro mês passado, que meu irmão fez, eu fui fazer o apoio para ele. Na distância de 80 quilômetros, tinha menos de 100 inscritos. E aqui no Desafio das Catedrais, para a distância de 130, hoje tem 102. Quer dizer, então a galera... Sabe, eu quero dizer o seguinte, é muito mais difícil você conseguir 100 pessoas para fazer 130 a pé do que 1.500 para fazer 130 de bicicleta. Com certeza. Sabe, com evento certeza. que leva 7 horas e outro Sim. evento leva Sim. 29 horas. Então, é uma coisa assim que gostaria, né, de ter, sei lá, 500 inscritos. Mas é uma perspectiva que ela é remota, porque Talvez. dada a intensidade, né, Mas eu da acho que atividade. a gente está tendo adeptos cada vez mais frequentes desse tipo de desafio. Uhum. Eu acho. Pelo menos na bicicleta eu vejo que o público vem Crescendo. crescendo. E eu acho que também na caminhada cresce assim. Porque eu fico pensando, eu queria fazer. Nossa, acho que a gente sai do patamar de ser humano normal e sobe um degrau. Porque, Agora, falando em ser humano normal, vou falar de um anormal. Ontem, eu não vou falar o nome também para não estragar a surpresa, mas ontem um amigo, bom, eu considero ele um grande amigo, já fez algumas vezes participou do desafio, eu já fiz um apoio para ele na ultramaratona do Cadeado, num determinado ponto lá, porque eu estava porque além de fazer as loucuras, a gente ajuda os outros a fazer loucura também, né? A gente participa do apoio de outros eventos, que é uma delícia. E eu estava no 90 quilômetros, e quando ele passou no 90, eu praticamente fechei o ponto e acompanhei os únicos 2 que fariam 130 da Ultra do Cadeado. E fui junto com a Kombi, a Vida, que é a nossa Kombi de apoio. E agora ele me falou que vai dobrar o desafio. Ele sairá na quinta-feira, dia 7, às 19 horas, e eu estarei lá na Catedral de Londrina, fará os 130, aí ele quer chegar às 19 horas da Catedral de Maringá, em Maringá, e voltar. Rapaz, eu até arrepiei aqui. Rapaz, 260 quilômetros. Você tá maluco, cara. Algumas pessoas me falaram sobre isso, que gostariam de fazer e tal, mas esse foi o que se prontificou. E vai fazer. Ele falou assim, posso fazer? Eu falei, porra, pode, mas não conta comigo, porque eu não vou dar conta, cara. Porque eu vou estar envolvido com a realização do evento. Mas quer dizer, então já tem um cara e ele fez recentemente 260 quilômetros. Então tá preparado. Está preparado. Então Vem gente do Brasil todo? Ou Bom, já é um desafio internacional. Já? A gente já recebeu um norte-americano. Olha, que E legal. esse ano ele vem de novo. Embora ele resida em Teresina, né? Sim. Mas eu brinco, porque já ficou internacional, né? O evento. Ele mora em Teresina e tem uma filha que mora em Maringá. Então isso facilitou ele virar. Já veio uma vez. Concluiu? Não, ele não concluiu, eu não me lembro. Ele até falou ele falou a razão, mas eu não... Ah, sim, lembrei. Teve uma chuva muito forte. E aí eu mesmo passei uma mensagem no WhatsApp recomendando, né, que as pessoas refletissem sobre a possibilidade de parar, terminar a prova, o evento, ou se esconder da chuva por um tempo, né? Uma chuva muito forte, com muitos raios e tal. Então ele acabou abandonando, mas ele é um cara muito experimentado, já fez diversas provas de muito mais distância e tal, de 200 quilômetros e tal. Então ele vem. E até eu falei para ele, você não concluiu aquela vez, ele falou, não concluiu por causa da chuva. Mas você acha que por ser dezembro é mais suscetível a chuva? Você pretende mudar, às vezes, quem sabe, trocar de data para beneficiar quem, na verdade, não prejudicar ou não? Vai ser dezembro mesmo? Não, porque não tem... eu acho assim que acabou ficando, né? Uma tradição, eu antecipei ela um pouquinho, porque teve ano que ela ficou muito em cima do Natal, e muita gente falou, puxa, eu não posso ir porque é festa de Natal e tal, Natal, quer dizer, o evento ocorre no final de semana e o Natal cai na quarta, então isso atrapalhava, né? Então eu trouxe ela um pouquinho mais para trás.
E por que ela ocorre em dezembro? Por causa do Ayrton. Eu perguntei para ele, Ayrton, por que você faz nesse dia? Por causa do solstício de verão, né? Que é o dia mais longo que tem sol, aquele dia, né? Entendi. Então, eu não estou procurando mais o solstício, mas eu deixei ela para dezembro, né? Entendi. Então, fica... Mas não tenho... Tem gente que fala, vamos fazer no inverno, porque eu... Mas no inverno tá doido, imagina o frio à noite, rapaz. Não, eu acho assim que o frio é mais perigoso. Sim. Embora o calor seja relativamente perigoso, né, mas o frio é mais perigoso ainda. E dentro desses anos já aconteceu algum incidente? Graças a Deus não, cara. De alguém passar muito mal, alguma coisa assim? Só acidentes psicológicos. O pessoal fica muito bravo. Imagino. Fica muito bravo. Não, mas graças a Deus não. Porque claro, pode acontecer. Eu já vi aqui em Londrina mesmo acontecer em corrida de rua de 10K, a gente ter óbito, né? E a gente não espera, eu nunca passei por isso e até tenho medo assim de viver aquela sensação, né, de que, poxa, aconteceu uma coisa mais grave. Mas a gente não teve nenhum tipo de acidente mais grave. Houve só assim, caiu, quebrou a clavícula, caiu, quebrou o dente, caiu, machucou a mão e tal, mas nada com gravidade. Porque é o caminhar, né? E o cara que está correndo, quando cansa, ele dá uma paradinha, dá uma respirada, né? Então... Não dá para fazer correndo 100%? Tem gente que faz não, 100%. Já teve, o Paulo Medri aqui de Londrina já fez em 12 horas e 50, cara. Deu quase 10 km por hora de média. Uma coisa... E eu encontrei lá na Serra do Rio do Rastro, porque no ano que o Paulo fez, tinha um sujeito chamado Fernando Sesui, lá de Guarapuava. E eu me encontrei com ele lá na prova do Rio do Rastro. E ele estava na frente. Só que quando chegou em Arapongas, ele se perdeu. E foi assim, uma noite terrível aquela lá. Foi em 2020, porque ele se perdeu, ele mandou uma mensagem para mim. Eu estou perdido e o meu celular está acabando a bateria. E aí ele ficou a noite inteira perdido e ele estava na frente. E o Paulo passou. Então, mas se tivesse... E o Fernando agora lá na Serra do Rio do Rastro, ele foi o segundo a concluir o percurso. E ele chegou para mim, a primeira coisa que ele falou foi assim: me puseram muito medo. Disseram que a serra era muito dura. E aí ele veio se poupando o tempo todo. Ele chegou 5 minutos atrás do primeiro, que era de Maringá, o Heraldo. E aí ele falou, se eu soubesse que ele não conhecia, nunca tinha passado dentro de carro lá. Ele falou, eu achei que era mais dura, eu vim me poupando. Se eu soubesse que era isso aqui, eu tinha tascado o pau e disputado o primeiro. Né? Então, o cara se poupa e chega em segundo. Eu acho engraçado que tem a galera que faz 130, tem outro também que já é freguês e ficou até amigo, que estava lá na Serra do Rio do Rastro também, o Diego Inácio de Paranavaí. Pô, então os caras chegam, põe o microfone na boca dos caras, os caras nem gagueja. Fala tudo. Nossa. Cara, faz Qual que correndo. é a dica para quem gostou do desafio, gostou da essência, achou que é um projeto legal e o cara nunca andou, nunca caminhou longas distâncias? Qual que é a dica para ele começar a caminhar? Bom, eu coloco o seguinte, né? Sempre aquela questão que eu já falei. Você precisa ter a consciência e refletir sobre o assunto. Então, e não é só sobre o desafio, não. Tudo que você vai fazer, tem uma consciência crítica. A crítica no Brasil, e de uma forma geral, as pessoas falam assim, vamos fazer a crítica. Pensa em criticar você, né? Vai criticar o outro. Não é isso. A crítica é você pegar um determinado tema e... né, fazer o advogado do diabo. E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Né, e tirar todas as possibilidades possíveis. Isso é a crítica. Né?
Então, você fazer essa análise crítica, então, por exemplo, a primeira coisa que eu sempre, que alguém me pergunta, eu faço a reflexão. 130 quilômetros dividido por 24 dá 5,5 km por hora. Aí esses dias uma senhora de Maringá, médica, me falou, não, vou fazer porque eu fiz 5 quilômetros. Aí o marido dela soprou pelo telefone, sim, mas são 24 vezes isso, né? Então aí você tem que começar a montar essa ideia no papel. Se você faz 5 km por hora, você, né? Então anda 1 km a cada 12 minutos. Cara, é uma caminhada. Aí você precisa ver, você consegue fazer isso? Consigo. Bom, e tenta fazer 10, tenta fazer 20. Então, para os treinos do desafio, eu falo para o pessoal, começou em julho a treinar. Foca em chegar em novembro, tá fazendo 50, 60 quilômetros. Porque no dia, pela energia, pela galera, o evento, tal, a motivação, então você conclui, né? Então a ideia é até chegar próximo, fazer pelo menos a metade. Tá bem. Quando assim, de hoje em diante, não recomendo mais ninguém fazer 60 quilômetros. Faz só a caminhadinha 10 manutenção, 20, porque se ele fizer 60, ele leva um mês para se recuperar disso. Aí no dia ele vai quebrar. Isso que eu ia perguntar, um mês para se recuperar? Mas vai depender de cada um, né? Sim. Então, é uma coisa, né? Então, esse é outro fator. As pessoas têm que saber quando que se recupera. Eu, por exemplo, eu caminho, cara, e tomo uma garrafinha dessa a cada 10 quilômetros. Eu sei. No deserto e na montanha, cara. Na neve, no deserto, eu tomo, sabe? Sim. Então você precisa se conhecer o suficiente, né? Então a primeira, e que é a primeira motivação do desafio, é o autoconhecimento. Então não dá para você ir lá sem um pouquinho. Sim. Não vá, melhor que não vá. Faz 30, se inscreve por 30, né? Agora, se você já tem um pouquinho, você já tem uma experiência, já caminho. Faço 20 quilômetros, faço meia maratona, faço maratona. Opa, aí já deu. Sim. Aí o que você vai precisar? Regular para não quebrar no meio, né? Usar um tênis, às vezes eu vejo a galera, comprou um tênis novinho e foi fazer 130 quilômetros. Cara, não vai dar certo. Tem que dar uma maciada no tênis. Sim. Né? Às vezes o cara vem com umas mochilas, cara, que parece que acabou o mundo. Que ele tá levando toda a comida do mundo ali porque acabou o mundo. Não. Cara, tem que ser hidratação. Hidratação. Não precisa levar nada. Alguns levam o cajado. Eu caminho com o cajado. Aí o cara nunca usou cajado e leva. Virou um peso, porque ele não sabe nem usar. Né? Então você precisa estar assim, com um nível mínimo de entendimento. Eu acho assim que em qualquer atividade, até na bike, né? Sim, exato. Porque às vezes o cara... Outra coisa que eu vejo é o seguinte. Eu fazia yoga e o Bruno, que era meu instrutor há bastante tempo atrás, um dia eu falei para ele, qual que é o tênis melhor? Ou melhor calçado? Ele falou, cara, a melhor coisa para andar é o pé. Eu ainda não tive coragem de andar descalço. Na pedra? Não, mas tem gente que faz. Eu já vi Sério? várias pessoas caminhando descalço e tal. Em diversos percursos, né? Então é o seguinte. Cara, não adianta você comprar o melhor equipamento, porque não é o equipamento que faz, é você. Sim. Se você tem um tênis muito bom, a diferença entre o muito bom e o mais ou menos, cara, é 5%, sabe? Então é um refinamento. Agora 95% é você, sabe? Então é você. Né? Eu não quero com isso desanimar a galera. Realista. Mas eu acho que, sabe? Então o cara chega lá, compra a camiseta XYZ, compra a bermuda, não sei o quê. Não é isso que vai fazer, é você. Né? Qual então, que é o mais comum da bolha, assadura, o local, mas cada um tem o seu? Bolha, assadura nem tanto. Assadura nem tanto? Porque a assadura é uma coisa... Ela é de dois extremos. Ou o cara é muito primário, ou é um mega atleta. Entendi. Que é, né? Sabe? O cara intermediário não tem assadura. Bom, pelo menos... Nossa, rapaz. Então imaginando, é muita coisa, né? Mas eu acho assim que... Bom, se servir de incentivo, né?
Fiz 60 quilômetros no meu aniversário. Esporte, eu esqueci a palavra, mas ele se molda a pessoa. Ele não é restritivo. Não, a caminhada é uma das coisas mais naturais que tem do ser humano, caminhar. Né? Então, a pessoa só deve focar. Não vai ser o cavalo paraguaio, né? O cara sai correndo, depois quebra. E muita gente já sai correndo? Ou não? Ah, muita gente sai correndo. Gente sai correndo. E muita gente quebra também. Então, né? Mas eu me lembro de um sujeito aqui de Londrina, também não vou comentar o nome, mas a primeira vez que ele veio, ele foi lá, chegou, fez o 130, pegou a medalha e foi embora. Aí eu, né, porque eu quero conversar, quero abraçar, quero beijar, quero, pô, o que você achou? Aí tem uns que criticam, tem outros que elogiam, uns choram, outros riem. Sabe, eu quero viver esse momento com você. O cara pegou a medalha e foi embora, eu nem quis bater uma fotinho comigo. Sim. Aí no segundo ano ele chegou na pré-largada ali, já veio conversar, deu uma palavrinha. No terceiro ano ele veio e me abraçou. Mas chegado, assim, já chegou e já me abraçou e falou, cara, agora que eu tô entendendo. Sabe? Porque é uma construção, né? Então eu não espero, né, que as pessoas entendam tudo da primeira vez, porque eu também não entendi. Aliás, tem um monte de coisa que eu não entendo até hoje. Mas precisa ter esse requisito mínimo, né? O cara fala, nunca caminhei, nunca. Não. Você faz esse briefing? Você faz esse questionamento com as pessoas ou não? Não, quando eles me procuram, né? Porque muitos mandam uma mensagem pelo WhatsApp. Isso, assim, eu tenho o maior carinho por todos. E falo com todos. E às vezes a pessoa fala, eu não posso, mas eu quero muito. Pô, o que você precisa? Vamos ver se a gente consegue fazer uma coisa. Porque eu quero muito, cara, é uma coisa muito forte, né? Eu quero muito fazer o desafio. Por que você quer fazer muito? Né? Então, e aí as pessoas perguntam, então quando perguntam, agora, evidentemente, quando faz umas perguntas bestas, eu também dou uma chinelada de vez em quando, com classe, assim, com educação, mas... Sim, normal, né? Porque assim, quando a pergunta é ingênua, a crítica foi baixa. Então o cara não sabe nada. Né? Então quando ele faz uma pergunta muito, eu já pergunto, qual que é a sua experiência? O que você já fez? O cara escreveu para mim, não, eu já vi uma outra maratona. Ele assistiu uma outra maratona e achou que dava para fazer. Já vi a sacanagem. Eu acho que já assisti uma outra maratona, acho que é legal. Foi boa, é um bom começo, mas aqui não é o seu lugar ainda. Né? Porque agora a gente recebe uma quantidade enorme de mulheres. Senhoras, 60 anos. Elas concluem? Muitas concluem. Sabe? Então não dá para ter uma assertiva, um negócio. Não, é uma coisa muito dinâmica, muito esparsa, né? Porque ele fez 130 em 27 horas, 29 horas, em 24 horas, em 20 horas, quer dizer, fez os 130. Né? Alguém para tirar um cochilinho? Alguns param. Alguns. Dormiu muitos dormem andando, né? Sério? Dorme andando. Dá uma desligadinha assim, continua andando e dá uma desligadinha. É mesmo? Que curioso. E é engraçado as histórias, né? Porque depois, com o tempo, a gente vai. Esse que fez os 260, que fará agora também, me falou assim, num determinado momento, ele estava com outro amigo aqui de Londrina também. Aquilo ali é uma onça? É um porco? O que é aquilo? Era uma pedra, né? O cara já estava viajando. Eu imagino. À noite, já começa a delirar e tal. Mas é bem bacana. Arnaldo, deixa pra gente a rede social. Eu vou deixar o link para o pessoal se inscrever aqui embaixo. Se você permitir, eu vou deixar seu telefone. Faz suas considerações finais, chamando o pessoal para participar do desafio. Um dia eu vou participar. Quando eu estiver pronto, eu vou participar. Eu ainda sinto que eu não estou preparado. Por tudo isso que você falou, pela consciência corporal que eu tenho, eu ainda não estou pronto. Mas um dia eu vou participar. Não, mas também a gente precisa ousar, né? Sim. Ousar. Quer dizer, ter um pouco de... Eu queria começar com 60, porque eu acho que dá. 60 eu acredito que dê. A gente precisa ousar, porque ao ousar você se supera, né?
Eu sou um cara conservador sobre diversos aspectos, cara, mas eu... Bom, já saltei de paraquedas. Meu sonho, hein? Saltar de paraquedas. Não, então, não... mas depois quando desligar que eu te conto que é uma história meio comprida. Mas é uma... Então você precisa ousar, né? E o desafio é isso, é te dar essa oportunidade de fazer de você ousar dentro do ambiente relativamente controlado. Porque tem os pontos de apoio, nós estamos ali, né? A gente já sabe, você pergunta, a gente dá umas dicas e tal. Tem um monte de gente caminhando, porque é diferente você ousar sozinho, né? Sim. E ali não, ali você vai ousar. E tem pessoas, você vai encontrar alguém do seu ritmo, né? Para caminhar, e vai ter os pontos de hidratação, a água está ali. É por estradas rurais, não são trilhas no meio do nada, não, são estradas rurais que há trânsito de automóveis, então você eventualmente, se precisar de alguma coisa, pede uma carona, né? Então o recado que eu gostaria de deixar é isso: venha viver uma experiência muito forte que pode mudar a sua vida, pode mudar a forma de você enxergar o mundo, né? E vai te trazer essas sensações, né? Ou trarão à tona sensações que estão dentro de você, mas você desconhece. Então, venha viver essa experiência que pode transformar sua vida caminhando 130 quilômetros, 100, 70 ou 30, né? No Desafio das Catedrais. Nós temos o Facebook e o Instagram, Desafio das Catedrais, e o meu WhatsApp, se alguém quiser passar alguma mensagem, 439-9976-6603. Depois o Vinícius vai fazer a gentileza de pôr lá embaixo. E evidentemente que se por qualquer razão você não conseguir participar esse ano, se você estiver em Maringá ou em Londrina, vá ver a partida e a chegada, que é bastante emocionante. Então sairemos às 19 horas do sábado, da sexta-feira, dia 8 de dezembro, da Catedral de Maringá, e chegaremos em Londrina a partir das 8 horas da manhã. A gente já vai estar esperando a galera. Das 8 à meia-noite, em frente à Catedral de Londrina, vamos receber a galera que chega, né? E mais uma vez agradecer a oportunidade, Vinícius. Eu vou lá, hein? Eu vou lá para gravar a galera, porque eu gosto de gravar essa sensação. E eu faço isso na bike já nos eventos. Sim. E eu fico emocionado também. Eu sou um chorão. Você vai ver lá, se eu conseguir. Não, é a coisa mais gostosa, cara. Chega um chorando, você chora. Chega um rindo, você dá risada. E aí eu vou lá fazer um material, então. Combinado. Eu vou lá fazer um material pra galera, pra conhecer, pelo menos contar a história de algumas pessoas lá. Acho legal isso. História de superação é com a gente. Eu fiz uma série de quatro episódios aqui mesmo no podcast de história de superação. Contei a história de uma moça que ficou cega, mas continuou pedalando, e aí depois teve a visão restaurada. 2 rapazes que perderam a perna de um acidente, mas continuaram pedalando. Uma moça que perdeu o filho, depois começou a empreender. Então eu gosto desse tipo de história, eu acho legal esse tipo de... E ela motiva, né? Sim. Quer dizer, é uma forma diferente da gente motivar, ver o mundo. E lá com certeza tá cheio, né? A pessoa chega emocionada. O ano passado teve Isso que eu ia perguntar pra gente finalizar. Eu ia perguntar se tem alguma história que te marcou muito ao longo desses 10 anos. As que mais marcaram eu nem posso contar porque são muito fortes. Mas tem assim, o João Batista aqui de São Paulo, que participou com uma perna só, a muleta. Nossa. 130 quilômetros, cara. Ele levou 4 ou 5 tombos. E depois outros que vieram por superação. Posso falar até meu próprio irmão, que já fez diversas vezes. Ele ainda não concluiu 130 esse ano, ele vai. Mas a esposa dele, minha cunhada, passou por um câncer e tal. Então também foi um momento de superação. Mesmo. Entendi. E outras pessoas que esse espírito, né? Porque a gente... Parece que a gente deixa alguma coisa de ruim lá, sabe? Sei. Pelo percurso. É como se fosse um sacrifício mesmo. Então deixa... eu não vou dizer um sacrifício, mas exorcizar. Sei. Sabe? Se tem alguma coisa que está te incomodando, ali você faz as pazes com você mesmo ou com o outro, né? Sei. Então eu vejo isso assim, como um exorcismo, né? Você tira aquele negócio. Claro que posso até assustar alguém aí, né? Que é mais religioso, que às vezes assiste.
Não, mas nesse sentido, né? Entendi, de você entendi. apaga, Sei. sabe? Você deixa ele ali. Entendi. Que, aliás, é o Espírito Santiago. A mochila, quanto maior a mochila, mais medos você tem. Sim, entendi. Sabe? Então, é medo da chuva, leva um guarda-chuva. É medo do frio, leva uma blusa. É medo do sei do quê, leva duas meias. Sim. Cara, fica troço. Foi super engraçado que quando eu fiz na Santiago em 2013, fiz agora em maio novamente. Cara, eu levei a mesma mochila, muito mais leve. Era a mesma. E muito mais leve. Muito mais leve. Porque eu já sabia como é que ia ser, já, sabe... Então vou tirar de letra. Vou tirar de letra. Tem algum projeto que você queira fazer? Alguma caminhada, longa distância, assim, que você ainda não fez, que seja um sonho? Bom, que ainda não fiz... Você já fez não quero ser pedante, né? Mas eu já fiz as mais importantes do Brasil. Vou falar uma que eu não fiz e que é a mais importante do Brasil, que é o Caminho da Fé. Isso que eu ia perguntar, se tem... Que por pura falta de tempo, eu não fiz, embora conheça bem a região. E já de fiz moto já fez? Não, eu já fiz alguns pedaços, porque, por exemplo, eu fiz o Frei Galvão, Sim. que tem um pedaço ali da Luminosa, que é um dos pontos mais difíceis. Parte dele não é bem o mesmo percurso, mas uma parte dele se encontra ali, né? E hoje eu estou nessa pira, eu estou concluindo agora no final do ano o curso de guia de turismo e vou mudar de ramo, né? Nesse sentido, assim, de levar as pessoas para... Então a pira minha agora dessa semana é a Serra do Arreio em Tamarana. Ah, que bacana. Que eu estive lá ontem. Legal. Né? Então, quando terminar o desafio esse ano, eu quero ver se eu monto alguns grupos. Eu já estarei documentado com a minha carteirinha de guia de turismo profissional. Quer levar o pessoal lá? E eu quero levar. Eu já tenho feito isso assim, Sim. de forma amadora, vamos dizer assim, né? Mas, então, vou profissionalizar e essa aí já me convidaram, sempre me questionam, né? Para levar a galera para Santiago, mas bacana. Aí eu acho que por uma coisa mais profunda é importante, quer dizer, eu falei lá, você precisa se descobrir, se eu levo alguém para Santiago, eu tiro dele a possibilidade dele se descobrir, você entendeu? Entendi. Ele vai ter uma viagem, né? Uma viagem normal. Então, normal não, mas vai ser viagem, turística, vamos dizer assim, sim. né? Então, para essas coisas mais, vamos dizer assim, especiais, eu sempre recomendo que a pessoa faça. Aqui na região vai sair um circuito Pé Vermelho. Sim. De bicicleta. Sim. Seria legal fazer a pé, hein? Eu já vi ele. Inclusive já encontrei a sinalização dele em diversos pontos. Eu acho que ele não está 100%, não está concluído 100%, mas ele está, sei lá, beirando os 80%, eu acho. Eu conheço, inclusive, alguns lá, o Pirolo, que foi um dos caras que já fez o desafio umas 3 vezes, ele participou ativamente dessa, sim, né? Sim. E um rapaz que, agora não lembro o nome, mas que também participou ativamente desse projeto, ele me procurou para saber onde é que eu fazia as placas de sinalização para ele fazer também. E eu já vi. Parece que ali em Rolândia, parece que ele já está sinalizado. Exatamente, né? Rolândia já está. Vai ser Rolândia, Cambé, Biporã, vai ser região. São 320 quilômetros, se eu não me engano. Bastante coisa. Então, já que, antes da gente fechar, depois dessa experiência, eu fiz o Caminho das Catedrais, que são 305 quilômetros. Nossa. E é um percurso que a gente sai de Londrina, vai para Apucarana, Maringá e volta pelo percurso original do desafio. Então a gente faz em peregrinação em 11 noites e 12 dias, cara, 300 quilômetros, como o Caminho da Fé. E eu vejo assim que aqui na nossa região a gente tem um potencial muito grande. Ontem eu fiquei muito entusiasmado com Tamarana. E a gente tem bonito, potencial, né? Temos um potencial muito grande e não perde em nada para a Mata Atlântica, lá, a Serra da Mantiqueira, ou então o Vale Europeu, que conheço bastante essas duas regiões. Então posso dizer assim, não perde em nada. E aqui, o que a gente precisa, e o que a gente pode fazer, quer dizer, precisa no sentido seguinte,
venham todos vocês aí andar de bike, caminhar, né? Se não tem experiência, se quiser vir junto, procura o Bike Londrina, procura alguém que para ir junto, né? Ou um cara que conduza, como eu vou fazer, tenho feito já. Ou então saia, se aventurar, na primeira vez faz um pouquinho, depois vai outro, pergunta e tal. Porque são experiências assim que... É indescritível, né? É muito legal mesmo. Só. E, por exemplo, aqui em Londrina a gente tem a rota que você criou, mas tem o desafio do anjo. Então vira um desafio temático em relação à fé, né? Sim. Tem muita gente que vai para buscar uma graça ou exorcizar alguma coisa e tal. É bem legal mesmo. Eu vou fazer. Um dia eu vou fazer esse seu. O Bonfim... Fugiu? Não, então o Bonfim, fez o do anjo, né? Sim. Eu já fiz esse percurso a pé também. E já fiz... já fui para São Miguel Arcanjo pelo asfalto. Sim. E uma vez, e já fiz aquele lá, mas não cheguei a São Miguel porque era outra ideia, mas depois o caminho acaba sendo o mesmo, né, que vai para Uraí, depois exatamente. fizemos a pé, passando lá pelo Timóteo. Isso, Frei Timóteo, exato. Aquele monte de lugar lá, já fizemos bastante vezes. Legal. Arnaldo, obrigado pela sua presença, obrigado porque você explicou tudo certinho pra gente. E você que está vendo aí, quiser se inscrever, o link para a inscrição está aqui embaixo, o telefone do Arnaldo também está aqui embaixo. E eu queria te agradecer pela disponibilidade, seu tempo e ter aberto aí o seu coração pra gente. Foi um prazer, obrigado, eu fico muito feliz e espero que mais pessoas possam conhecer o Desafio das Catedrais e vir desfrutar com a gente, né? Quem sabe empreender lá também. Quem sabe empreender, uma boa opção. Boa tarde para todos, obrigado. Pessoal, beleza? Obrigado, deixa o like, se inscreve no canal. Já comenta se você tem interesse ou não de fazer esse caminho, que não é fácil, como já foi dito, mas eu tenho certeza que a recompensa é muito grande. Beleza? Até o próximo episódio. Valeu, abraço.